Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje disputou os Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. Maria Isabel Guerra, Abel Guerra, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E mulher esportista, na década de 70, era muito complicado? Olha, para mim não, porque eu sou filha de uma professora de educação física, né? Então eu tive todo o apoio necessário para nadar e treinar, mas a gente tinha uma certa preconceito, né? A gente sofria um pouco de resistência por parte, principalmente essa coisa, vai ficar forte, vai ficar musculosa. Tive muitas amigas que pararam de treinar e nadar porque achavam que era muito feio mulher, né, atleta. Então acho que era mais esse lado mesmo, dessa coisa da estética, que hoje é o contrário, né? Todo mundo fica forte e acha, todo mundo acha bonito. E mesmo assim a gente vê uma certa resistência, né, nas esportistas. Eu acho que mudou muito, mas mesmo assim, né, às vezes você vê uma mulher na academia, chama atenção, ou os homens fazem algum tipo de comentário. Queria que você tocasse mais nesse assunto. Como é que era na década de 70? Você falou que sofria um pouco de preconceito, mas como é que era isso? Era dos esportistas homens, era da sociedade, era dos meios de comunicação? Como é que era essa relação na década de 70? Acho que mais da sociedade mesmo. Eu nunca senti nada com respeito à imprensa, mesmo os esportistas com certeza não. Não senti muito preconceito nessa coisa também do machismo, esporte não é coisa de mulher. Não sei, acho que eu fui meio privilegiada, não tive nenhuma pressão desse tipo. Mas sociedade, aqueles comentários, nossa, olha como ela é musculosa, olha o braço, olha, né, essa coisa mais de quem não era do esporte, principalmente. E Biel, como é que foi o início da sua carreira? Como é que você caiu na natação? Eu sou a quinta, né, de uma família de 6 filhos e todos os meus irmãos faziam esporte. E todos nadaram antes de mim. Ninguém levou a sério, né, como eu, nunca treinaram para valer, mas todos nadavam, praticavam outros esportes e tal. E acho que pela minha mãe ter sido uma professora de educação física também, que era uma coisa muito diferente na época, né? Minha mãe se formou na década de 30 e eu sou de Mococa, ela foi morar em Mococa e ela sofreu muito com preconceito, porque ela usava calça, né, comprida, imagina, dava aula de calça comprida. Isso era, ela falava, todo mundo achava que era um horror. Minha avó não queria que meu pai se casasse com ela porque ela usava calça. Então, assim, década de 30, 40. Então, ela foi das primeiras mulheres da USP, assim, uma turma grande até de mulheres, mas eram poucas que faziam educação física, né? Então, acho que por isso que eu não tive muito problema. Muito grande, incentivo grande, esporte em casa sempre foi muito importante. Você começou com quantos anos? Eu comecei a nadar muito cedo, né? O clube era meio quintal de casa, né? Em Mococa, para uma cidade pequenininha, não tinha muito o que fazer, era o clube. Então, 2, 3 anos eu já ia para a piscina com os meus irmãos e comecei a treinar, a competir com 7, 8 anos. Tá. E depois, como é que você teve que sair de Mococa para disputar outras competições ou permaneceu na cidade até chegar em Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, que a gente vai citar já já isso? Não, eu treinei em Mococa a vida toda, só assim no final, depois da Olimpíada, que eu saí de lá. Tá. Então eu nadei em Mococa, praticamente uma época sozinha, porque todo mundo foi parando, eu acabei treinando, eu era uma única nadadora na equipe, na verdade. Você disputou os Jogos Pan-Americanos de Cali, na Colômbia, em 1971. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Ou seja, muito nova. 15 para 16, Como é que foi esse período? Convocação na época? Você acreditava no que estava acontecendo? Você tinha dimensão do que era disputar uns Jogos Pan-Americanos na época? Não. A gente, acho que até pelo não ter essa mídia que tem hoje, né, esse conhecimento que a gente tem de tudo que acontece no esporte, e lá em Mococa ainda, no interior, a gente não tinha muita dimensão, não. Foi a coisa, depois de muito tempo, que caiu a ficha mesmo. E para você, como é que foi representar o país nos Jogos Pan-Americanos? Como é que era a sua rotina de treino? Eu treinava muito, né, em Mococa, sempre treinei 2 períodos, né, a gente treinava uma média de 10 a 15 quilômetros por dia, na verdade eu treinava, né, porque os outros não, pouca gente permaneceu na equipe enquanto eu treinava tudo isso. Eu tive um técnico muito bom, né, aqui em Molo,
e ele me incentivou muito, né? E ele pegava um pouco no meu pé, na verdade, que era por eu ser a única nadadora e sozinha. Não foi fácil, acho que nem para mim nem para ele, mas a gente conseguiu grandes coisas, né? Por estar em Mococa, sozinha, treinando num clube pequeno, a gente não tinha patrocínio naquela época, até era proibido, né? Você não podia ser patrocinada por nada, o esporte era amador ainda, né? Natação. A gente estava na Confederação Brasileira de Desportos, que era a CBD, nem tinha ainda as federações separadas. Tá. Então, assim, a rotina era bem pesada. Meu pai, que era médico, sempre me incentivou, mas ele sempre teve muita preocupação, que ele achava que eu treinava demais, era uma carga muito grande de treinamento diário. Ele até, naquela época não tinha ainda muito desenvolvida essa coisa do treinamento esportivo, né? Não tinha muito estudo, e se tinha era muito escondido, né? Porque lembra que era a época ainda da União Soviética, socialismo e Estados Unidos, que escondia tudo de todo mundo. Entendi. Então não tinha muito estudo do que essa sobrecarga de treino poderia fazer com uma pessoa, né? E eu tinha uma sobrecarga grande, e meu pai era muito preocupado, sempre fazendo eletro, me levando em cardiologista, mas a gente não tinha muito controle mesmo, né? Não tinha como controlar. Porque era bem empírico, né? A gente não tinha estudos ainda aprofundados do que acontecia com o corpo humano submetido a uma carga de treino tão grande, né? Então era uma época mesmo de descoberta, de meio assim, vamos ver se isso dá certo. Foi bem bacana. Esse treinador rígido que você falou, ele era estrangeiro? Não. Brasileiro? É brasileiro, mocoquense, fez educação física. E era muito estudioso, então... E como é que era para você? Uma adolescente, você falou que chegou nos Jogos Pan-Americanos com 15, 16 anos, tinha que treinar bem antes, com 10, 12 anos, já devia ter uma carga muito grande. Para você, era um hobby? Você via uma profissão? Como é que você lidava com isso? Não era uma profissão, porque a gente sabia que não ia ganhar dinheiro, né? Não tinha nem essa perspectiva na época. Não fazia por amor ao esporte, porque me encontrei na água e era essa coisa de querer alcançar um objetivo, né? Primeiro, você ganhar um campeonato paulista, bater um recorde paulista. Depois, ganhar um campeonato brasileiro, bater o recorde brasileiro. Depois, o sul-americano, e aí foi, né? Acho que uma coisa vai incentivando a outra. Então, na natação era assim, acho que ainda é, né? Mesmo hoje com a perspectiva de ganhar dinheiro, na natação ainda os nadadores, o que eles querem é melhorar o tempo sempre. Tá. Sempre pensando não que ele vai ganhar, mas o tempo que ele vai conseguir alcançar e o objetivo que ele vai ter naquele ano e tal. A meta, né? Aquela meta que você tem que traçar para atingir, para conseguir no Mundial, por exemplo. Né? Você acha que isso virou uma loucura de bater recorde e daí o esportista ele vai fazendo tudo o que tiver ao alcance dele para bater recorde? Você acha que isso vira uma loucura? Acho que hoje mais, né? Muito mais, porque além disso tem toda a mídia em cima, a cobrança é muito maior. A gente não tinha uma cobrança, né? Era só alegria, festa, oba, consegui, né? Saiu no jornal, Folha do Estadão inteira, né, com seu nome. Hoje não tem isso, né? Infelizmente, pouco incentivos, não tem quase nada de esportes olímpicos, né? E assim, acho que hoje mais, né? Porque você tem o dinheiro, tem a imprensa envolvida, a mídia em cima de você, então você quer e acaba às vezes ultrapassando um pouquinho o limite até, eu acho, né? Bel, vamos chegar agora num capítulo importante da história, quero saber se para você também foi, que os Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, 1972, a gente teve o chamado Setembro Negro, que foi a história dos palestinos com os israelenses, para libertar os 200 prisioneiros. A gente teve morte de policial alemão, morte de 11 reféns. Antes de você contar da emoção de estar disputando uns Jogos Olímpicos, como é que foi para você estar lá e acontecendo tudo isso? Porque ficavam separados, né, a Vila Olímpica, sim, os homens das mulheres, mas como é que foi viver tudo isso? Foi uma loucura, porque a gente foi numa seleção, naquela época, que nós éramos as únicas 3 mulheres da seleção. E ainda era separado, né, o masculino do feminino. A gente não tinha nenhuma acompanhante, éramos 3 mulheres nadadoras, as 3 bem jovens, né? Eu tinha 17, Lucy Bully
17 Bassani com 15 anos. Nossa. Sozinhas, acordamos um dia, os portões trancados, metralhadora na porta, na saída da nossa vilazinha, era uma vila com casinhas. E a gente sem saber o que estava acontecendo, né? Ninguém falava alemão, a gente tinha umas mexicanas do nosso lado que falavam espanhol, que também não falavam alemão. E aí a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. A primeira coisa que veio na minha cabeça, bom, ainda existe a separação, o muro de Berlim, as Alemanhas entraram em guerra, tem alguma coisa acontecendo nesse tipo, mas nunca, né, fui imaginar que era um ataque terrorista, porque a gente não tinha notícia ainda de muitos ataques, né? E numa época que a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet, a televisão, você não sabia, alemão não adiantava ligar a TV para escutar alguma explicação. Você via o pessoal, né, da TV mostrando aquelas pessoas encapuzadas, metralhadores. E essa incerteza te gerou medo? Você estava focado na natação? Você já tinha competido? Não, porque já tinha acabado de acabar. Porque a primeira semana é sempre a natação, né? Tinha acabado de acabar a natação. Então a gente estava assim naquele período, vamos aproveitar a Vila Olímpica, vamos passear, vamos conhecer Munique. E daí aquela coisa, aquele choque, né? E vocês tiveram que ficar na vila, tiveram que esperar, como é que foi o pós? Teve que ficar um dia lá dentro, meio trancado, sem poder sair, né? Aquele clima muito triste, né? Sim. Porque envolveu atletas que foram mortos e tal. Até saber o que ia acontecer, toda a negociação com os reféns. Aí foi o segundo dia que daí acabou tudo e daí fomos liberados. Bel, com 17 anos, disputar uns Jogos Olímpicos e ao mesmo tempo acontecer um ataque terrorista ou um ato político, enfim, você chegou a pensar e falar, peraí, eu não vou ganhar dinheiro, está acontecendo isso. O Brasil vivia um período também de ditadura. Você chegou a pensar, eu não quero mais esporte, eu vou abandonar a natação, eu vou ficar com uma outra profissão? Não. Você não vai me responder isso agora, você já falou, mas eu quero a explicação daqui a pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Tem essa explicação da Bel Guerra, a gente vai saber, hoje ela é professora aqui de uma universidade em Campinas há mais de 30 anos, a gente vai falar também desse trabalho que ela faz, ex-nadadora, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Bel Guerra, ela que foi atleta de natação, disputou Jogos Pan-Americanos na Colômbia, disputou os Jogos Olímpicos em Munique, na Alemanha, e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Você vivia ali um período bastante complicado, né? Ataque terrorista, não ganhava muito dinheiro, apenas 17 anos, estava num país desconhecido. O que passou pela sua cabeça naquele momento e o seu futuro? Você colocou em jogo? Era incerto a sua permanência na natação? Não fiquei balançada em relação a isso. Vou parar de nadar? Não. Acho que o momento lá foi de tristeza mesmo pela morte dos atletas. Não sei, hoje todo mundo sabe de muita coisa, eu falo que a gente era um pouco alienada, inclusive até a situação do Brasil. Não sei se é porque eu morava longe, que uma cidade pequena você não sentia tanto, né, todo o problema político, apesar da família e tal, e gostar de política, tem um irmão que esteve envolvido com política na época até, mas não, em relação à natação não, porque acho que eu estava lá realizando um sonho, né? Eu acho que o sonho foi maior que tudo, né? Essa coisa, não, eu quero continuar nadando, depois até falo por que eu até parei depois, mas eu queria mais, né? Eu fui para lá, nadei minha prova, não do jeito que eu gostaria talvez, né? Sempre você quer chegar num pódio, mas a gente sabia que era um pouco difícil, naquela época já tinha essa questão do doping, né? Que logo depois em Montreal apareceu bem com as alemãs, etc. e tal, né? E a gente sempre querendo melhorar, não, vou para a Olimpíada, eu quero ir para a próxima, né? Meu pensamento acabou
Munique, vai ter Montreal, eu quero nadar em Montreal. Você citou a palavra doping, eu adoro esse assunto. Naquela época, vocês faziam testes, havia essa preocupação? Já tinha. A gente fez um teste lá, que acho que foram os primeiros, eles tiraram um fio da sobrancelha. Tá. Para testar, principalmente se era homem ou mulher. Era só isso, é engraçado que deram até um certificadozinho atestando, ó. É mulher mesmo, pode participar. De hormônio, tá legal, você é mulher, pode participar. Tá? Mas não tinha ainda muita coisa, não. A gente não sabia de muita gente, tá? Fazendo um gancho com o assunto que a gente abordou no primeiro bloco, que foi a questão dos recordes. Você acha que o doping, ele está ligado? Porque recentemente saíram vários casos, na natação mesmo teve a história da Rebeca Guzmão, a gente teve o Armstrong no ciclismo e muitos atletas, né, que chegam no auge, que viram ídolos e aí chega a história do doping. No MMA recentemente, muitos atletas, Anderson Silva, John Jones. Como é que você vê a busca pelo recorde, mas o doping sempre está ali? Você acha que denigra a imagem do esporte? Você acha que isso sempre vai estar atrelado? Eu acho que vai sempre estar atrelado, mas é muito triste, né? Eu acho que o esporte tinha que pensar na coisa da performance pela performance, não essa coisa de que, né, de eu preciso de alguma coisa a mais para fazer o resultado. Eu só sinto tristeza. Você acha que esse panorama mundial vai mudar? Não, acho que não vai mudar, porque eles estão sempre um passo à frente, né? Todo mundo que estuda um pouco sobre doping sabe que enquanto eles descobrem eles já estão com outro lá na frente, que de alguma maneira mascara, né? E acho que ainda mais essa coisa do dinheiro entrando fica mais complicado, né? Só para a gente amarrar o assunto do atentado lá de Munique, ato político. Recentemente a gente vê em Jogos Olímpicos mesmo, Jogos Pan-Americanos, partidas de futebol, torcedores levando faixas com cunho político. Você acha que esporte e político se misturam? Acho que política está sempre em todo lugar, né? Não tem como ficar completamente fora, mas eu acho também que é outra coisa que não devia, né? Você devia ir para um estádio assistir uma partida ou ir para uma competição de natação. Interessa que partido, quem apoia, quem dá o dinheiro, quem não dá. Né? Eu acho que eu vejo o esporte como um grande palco, né, para a pessoa se mostrar, né, mostrar a tua capacidade de atingir, né, um nível, né, alto em cada uma das modalidades. Mas não tem como, né? A política está sempre aí. Como acho que o doping vai estar sempre também junto. Tá. Você voltou dos Jogos Olímpicos de Munique, você falou que não conquistou o resultado que você desejava. Como é que foi a sequência da sua carreira? Então, como eu falei da história toda da fisiologia do esporte, que naquela época não tinha muito estudo, o que aconteceu comigo, principalmente, que hoje, depois de estudar muito, né, eu analiso. Eu fiquei exausta, entendeu? Como o treinamento era muito forte, quando você chegava com 20 anos, a sobrecarga emocional de treinamento era muito grande. Então assim, eu ainda nadei mais um ano, em 73 eu fui para o Mundial em Belgrado, né, na antiga Iugoslávia. Sim. Já estava em declínio assim muito grande, porque eu não estava mais aguentando treinar, não aguentava mais olhar para a cara do meu técnico. Sim, a coisa de dar enjoo mesmo, de embrulhar o estômago, mas acho que era de muita sobrecarga. Hoje você sabe que o treinamento ele tem que ser dosado, né? Sim. Cada pessoa tem o seu treino para fazer, hoje tem muito trabalho, eu brinco hoje com quem treina, ai que delícia que é treinar hoje, tem um monte de coisa regenerativa. Na minha época não, era pauleira, nadava 14 quilômetros, era 14 quilômetros lá em cima, lá em cima, lá em cima. Hoje o treinamento, a gente fala que é um treinamento mais dosado, né? Você treina forte, você descansa, você tem seus períodos de descanso. Na minha fase de treinamento, não. Ou seja, a sua carreira acabou muito precoce. Acabou muito precoce, né? Hoje você vê os nadadores indo para os 30 e tantos, né? E eu era fundista, né? Nadava provas de 400 medley, nadava 800, 200 borboleta, então a carga do treino era muito pesada. Então eu fiquei, e acho que também o que
colaborou, que eu treinei muito tempo sozinha, né? Natação é um esporte já muito solitário, você está na piscina praticamente sozinho o tempo todo, apesar mesmo você tendo alguém para treinar. Então eu treinei muito tempo sozinha e isso também, essa coisa, parte psicológica muito afetada também. Então assim, o estresse do treino foi muito grande para mim. Ô Bel, você falou na sua fala sobre natação, eu vi que você colocou uma paixão muito grande, né? Você falou com muito entusiasmo para mim, para os telespectadores. Sou apaixonada até hoje, que né? Você gosta, que Tô você na se água, apaixonou, direto. que você está na água, já você vai contar a sua história, que hoje você é professora de natação. E aí você encerra a carreira com 22 anos. Foi uma decepção muito grande para você? Como é que foi tomar essa decisão de falar, meu corpo não está mais aguentando, eu vou parar? Eu sou apaixonada, mas eu não estou mais aguentando. Foi triste, porque realmente eu queria nadar um pouco mais, tentei até ir para Montreal, mas não conseguia mais repetir nem meus tempos, estava muito cansada. Eu até falei, vou dar um tempo, fui para os Estados Unidos, fui estudar lá, falei, quem sabe lá eu consigo treinar, mas também não consegui. Né? E daí chega aquela hora, não, vou cuidar da minha profissão, né? Não vou ganhar dinheiro com natação. Então está na hora de eu estudar. E aquela época, e hoje ainda é difícil, né, para o atleta estudar no Brasil. Muito. Com raras exceções de alguns clubes que bancam, né, seu estudo, sua faculdade, a sua moradia. Né? Eu tive que sair de Mococa. Né? Hoje em dia a gente vê campeão olímpico desempregado. Então tem esse lado também, né? Não, chegou a hora de eu cuidar da minha profissão. Né? Eu preciso parar de nadar mesmo e cuidar da vida. E como foi essa transição para você lecionar, para você dar aula? Você dá aula hoje na PUC Campinas desde 1981. Sim. Como é que foi para você essa transição para dar aula? Você falou, eu quero ficar ligada ao esporte? Eu quis ficar ligada ao esporte, né? Tanto que fiz educação física. Comecei trabalhando um pouquinho no tênis, dando aula para criança, círculo militar. Daí o meu professor de natação da PUC, naquela época não tinha concurso ainda, né, nas universidades. Você era convidada mesmo, ó, eu vou te convidar para ser minha assistente. Daí fui ser assistente dele e acabei ficando até hoje. Essa coisa de dar aula foi sofrido no começo, porque eu sempre fui um pouco tímida e tal, até a gente brinca, nadador é tímido, se esconde na água, né? E é mesmo um pouco disso. Mas eu fui me apaixonando também pela essa coisa de ensinar as pessoas a ensinarem natação, né? E acho que a minha vida foi muito bacana, tem sido muito bacana com essa história de ser professora. Ter sido atleta, ter disputado competições, a vivência que você tem de Jogos Pan-Americanos, de Jogos Olímpicos muito jovem, te ajuda de que forma a dar aula? Eu acho que principalmente passar para os alunos a minha experiência como nadadora mesmo, né? De mostrar, né, o que é a natação, a importância que a natação tem na vida das pessoas. A gente é cercado de água por todos os lados, né? E assim, até a importância histórica, cultural da natação, né? E essa coisa de ensinar as pessoas a nadarem, né, da importância de uma criança aprender a nadar, da coisa da sobrevivência na água, do lazer que está muito ligado à água, né? Tem muita gente que não sabe nadar ainda e a oportunidade que eles vão dar para as pessoas, né, de aprenderem um esporte que você leva para a vida inteira, que você vai te ajudar, principalmente em momentos de lazer, eu não falo de competição. Porque eu pensei até em ser treinadora de natação, eu acho que eu teria gostado, mas também é uma outra profissão complicada no Brasil, né? Poucos clubes bancam um técnico de natação, consegue sobreviver sendo técnico de natação no Brasil. Indo nessa linha, restando apenas 1 minuto e 30, programa bom passa rápido. É ignorância da minha parte, vou confessar, mas quando surgiu o seu nome para mim, eu falei, mas eu não conheço o Abel Guerra, e aí eu fui pesquisar a sua história. Você acha que falta reconhecimento de ex-atletas, ou você acha que esse é um processo natural? Vem um esportista, toma o espaço do outro, e aí vem outro, toma o espaço do outro, e a gente acaba não reconhecendo os atletas que a gente tem do passado? Eu acho que no Brasil as pessoas esquecem muito rápido. Eu assim, tenho amigos americanos ou brasileiros que estão nos Estados Unidos, que eram ex-atletas, e lá assim, todo ano eles são chamados
para serem homenageados, as pessoas se lembram deles, eles recebem medalhas. No Brasil, não. No Brasil, muito pouco. Mesmo em Mococa, muito pouco, né? Que é a minha cidade. Eu sou a única atleta olímpica, né, da cidade. Assim, até hoje? Até hoje. De vez em quando alguém se lembra que eu existo, né? Mas a não ser a família e os amigos. E tem pouco reconhecimento, não só na natação, em todos os esportes. E também acho que pelo fato de eu não ter... Se eu tivesse ganho uma Olimpíada, as pessoas acho que fica mais marcado, né? Você ser campeã sul-americana, não é? Talvez a importância não seja tão grande. O que de lado é muito triste, porque a gente só reconhece os vencedores, né? O brasileiro ele é acostumado a bajular apenas quem vence, né? Isso é muito ruim, essa cultura da vitória. Eu até falei, eu não sei se você leu o que eu mandei lá, tem uma história de um livro, né, que a Kátia Huber fez sobre os atletas olímpicos. Acho que foi muito bacana, porque ela tentou reconhecer todo mundo, isso foi muito legal. Muito bacana. Tem algumas pessoas ainda por aí que reconhecem. Que bom. E espero que essa conversa a gente volte a ter uma parte 2, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço a entrevista e para a gente encerrar que o tempo estourou, o que você se vê fazendo daqui 5, 10 anos? Dentro d'água, nadando. Mesmo quando eu devo parar de dar aula, né? A gente tem que dar lugar mesmo para os mais novos, mas eu vou continuar dando aula de natação, ou eu faço um pouco hoje de reabilitação aquática, que é muito bacana também, uma parte que eu estou gostando muito também. Bel, muito obrigado e até a próxima. Tá, muito obrigada a vocês pelo convite. Tá ótimo. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!